Olá, tudo bem, Moacir? Tudo Você tá bem, ouvindo? pessoal? Estou te ouvindo. Tudo bom? Firme e forte, que nem uma geleia. Tá bonito, colocou até gravata, amor. É live, né? A gente tem que pelo menos É, se tem que. parecer, né, Adriana? É a primeira camisa que eu ponho em mais de 2 semanas. É mais ou menos isso, né? O home office é o home office, né? Então, É. só põe a Mas, camisa com gravata assim. mas tenho certeza que você tá de chinelo aí por baixo. Ah, com certeza. Chinelo e shorts. Chinelo Ai, e shorts. tudo bem, amor? Tudo bem, meu querido. Tá bom, E então nós vamos já fazer a estamos ao primeira vivo. live. Já estamos ao vivo, a primeira live da Toro. Primeira live da Toro Esports, com a presença ilustre do Moacir. Eu tô aqui só para fazer uma introdução, para começar o papo, e aí já já vai entrar o Léo, Leonardo Palota, meu Alô, alô. super amigo. Oi, Léo. Mas já já eu saio. Então vamos lá. Uma rápida introdução aqui e esperar as pessoas irem chegando. É uma live diferente, né? Porque a gente está muito acostumado às lives do Instagram. A nossa live é feita no Facebook e no YouTube. É, Depois a gente pode tentar outros formatos, mudar, talvez fazer Instagram. Essa primeira a gente quis fazer dessa maneira. Por trás disso a gente tem um super, super técnico aqui, que é o Felipe, que é um dos sócios também da Toro. E ele está coordenando tudo isso no back-office, né? Então, a Uhum. gente está testando esse formato, com essa cara bonitinha, esse design, e vamos ver como que se comporta, como essas pessoas gostam. E a ideia é fazer muitas lives. A gente tem muito assunto, né, Moacir, dentro do eSport. As pessoas. Cada reunião que a gente faz com os clientes, cada reunião que a gente faz com qualquer tipo de interessado, a gente sente muitas dúvidas, que, né? Como que o esporte anda junto do marketing, o esporte que até pouco tempo atrás era só jogo, né? As pessoas só jogavam, agora virou uma super ferramenta de marketing, agora não, de um bom tempo para cá, é, a gente sabe da força do esporte, o Moacir tem muitos e muitos anos de mercado, é, eu tenho alguns anos só que eu tô nisso, o Moacir veio dessa escola, e é um super orgulho ter você trabalhar no mesmo time que você, viu, Moacir? Obrigado, meu querido. Eu digo o mesmo de você. Obrigado. Sempre E criativo aí com as coisas, né? Então, obrigado. É um excelente time. A Toro é um excelente time. Tem bastante orgulho do time que a gente tá formando e teremos muita história para contar. Então, rapidamente, o Moacir é sócio da Toro, meu sócio, com muito orgulho. Ele tem muitos e muitos anos de mercado, prefiro não falar quantos. vai me chamar de E velho, né? Pô, logo agora. a gente tem a mesma idade, Moa. Se eu falar que você eu entro na mesma. E aí, então, eu tô aqui para fazer uma rápida introdução. O Leonardo, que vai entrar agora, também é um grande amigo meu. O Leonardo é um cara que eu tenho bastante orgulho de conhecer. É, ele é consultor, ele é, né, consultor de marketing digital, tem um vasto currículo ele é professor, e é o executivo da High Academy, uma grande empresa nacional de tecnologia. Então, eu não vou me estender muito, já estamos aqui 6 minutos que começou a live. Passo a bola agora para os especialistas. Moa, boa live, bom bate-papo, acho que vai ser muito proveitoso e espero que seja legal, tá bom? Eu Obrigado, vou meu querido. sair Vamos que vamos. e esperar o Du me ajudar, ele que é o que tira e põe. Opa! O problema. Agora foi? Foi. Oh, que bom. Agora estamos. Maldito Bluetooth. O Bluetooth Bluetooth ligou, chama. meu filho ligou o Bluetooth no videogame lá e tava lá com ele. Tava falando Ah, e tá ele tava ouvindo explicado. tudo. Tá explicado, tá explicado. E aí, Leonardo, tudo bem?
Tudo bom, Moacir? Como é que você tá? Eu estou ótimo, meu querido. O Adriano já nos introduziu, então já temos aí aquela questão de que, né, a gente já falou de nós e agora vamos falar sobre o marketing e sobre os esportes, né? Então eu acho que a primeira pergunta é você que vai fazer para mim, é isso? Vamos seguir o Ah, roteiro, porque na verdade a gente está falando de esporte aqui. Você que é o especialista, então qual que é a definição de esporte? vamos lá, Léo. É um termo interessante, porque na minha vida inteira, a primeira vez que eu vi um campeonato, que eu posso definir o que é o esporte, quando eu vi um campeonato de Odyssey, que foi num shopping, né? Segunda geração, foi hein? de Odyssey. Era bem arcaico, e a brincadeira, assim, eu lembro até hoje que era Didi na Mina Encantada, o jogo que o pessoal fazia. Como não tinha muita questão. Muito bom. Muito bom. Não vamos falar muito disso que a gente revela a nossa idade. Fala aí, Leão. Então, o que acontece é que eu lembro que foi no antigo mapping, né? Tava lotado de gente, e assim foi totalmente ao acaso, né? Foram alguns dias de competição. Inclusive, quem ganhou essa competição foi um amigo meu, que foi o Marcos Calil, né? E eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante porque aí foi a primeira vez que eu tive a concepção do que era um esporte eletrônico. Mas isso nem passava na minha cabeça, não tinha nome, não tinha nada. Aí depois eu consegui ir num evento que era de jogo de luta num hotel, que era chamado WP. Aí eu vi, ali eu comecei a ver uma produção mesmo para esporte eletrônico. Eu nunca, a verdade é que eu nunca imaginaria que hoje eu estaria trabalhando 100% com isso. Mas foi muito interessante porque nesse evento era um jogo de luta, na verdade eram vários jogos de luta. O principal era o King of Fighters, e veio gente do Chile, Argentina, aí eu comecei a olhar aquilo. A introdução teve gente com trombone, violino, até porque a pessoa que fazia o evento, o Léo, ele era de uma orquestra sinfônica, até por isso que ele conseguiu reunir os músicos e tal. E foi muito bacana aquilo, né? Aí eu comecei a perceber, tem algo diferente aqui, porque era num hotel fechado, super assim, não tinha marketing absolutamente algum, era zero, e tinha praticamente 300 a 400 pessoas dentro daquele salão. Aí eu já comecei a falar, opa, esse negócio é um pouquinho mais sério, né? E quando eu comecei finalmente a ir nos grandes eventos e comecei a perceber aquela multidão de gente, eu falei, bom, isso é esporte de verdade, né? Então a definição realmente para mim do que é o esporte eletrônico, porque independente do que as pessoas acham ou não, esporte eletrônico é um esporte, porque ela tem 3 setores que eu posso definir como esporte eletrônico. Ela tem público, ela tem transmissão e ela tem premiação. Então isso para mim é o que define qualquer esporte hoje em dia. Então se você pega de cricket a futebol, você tem que ter esses 3 elementos. Não precisa ter os 3, obviamente, você não precisa ter uma transmissão para ser um esporte. E você não precisa ter uma plateia para ser um esporte. A pessoa pode ser um esportista atuando em casa. Quando você fala de esporte eletrônico, automaticamente já vem algumas pessoas mais antigas, da velha guarda, elas já vêm com um preconceito grande. Falando, mas o cara faz esse esporte sentado, que esporte é esse? Não é bem assim. O esporte eletrônico é um esporte muito mais preciso do que as pessoas pensam. Ela tem que fazer exercício físico, porque senão ela não consegue ter movimento rápido nas mãos. Ela tem que ter movimento cognitivo, exercício mental. Por exemplo, o xadrez. Hoje até numa reunião muito boa com a Kátia, a gente estava falando sobre isso, xadrez ou não xadrez, mas xadrez é um esporte, ele tá inclusive em várias modalidades competitivas, é um esporte cerebral, né? Você não tem movimento, mas você está com a sua mente o tempo inteiro ali, falando sobre o esporte e pensando como um esporte, porque é uma competição, tem alguém do outro lado que eu estou competindo para ganhar. Então ele é uma competição. Pode ser, o amadorismo já realmente é visto mais como brincadeira, passatempo, mas o esporte profissional sério, ele é visto como competição. E você vê isso nos esportes eletrônicos.
Você tem uma gaming house, você tem preparo. Quantas gaming houses aí não tem psicólogo? Imagina. Inclusive eu vi vários documentários, não só um, acho que tem bem uns 3 ou 4 já que eu vi, que inclusive mostravam várias partes. Por exemplo, tinha um time que ele só ficava em segundo lugar. E o time todo o tempo em segundo lugar. Imagina o jogador que se preparava o tempo inteiro. Então eles precisavam ter um psicólogo para, se eles perdessem, o psicólogo já ir lá e falar: calma, não é assim, isso acontece, é uma competição. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui com o pessoal da Vivo Cage para a China também, que os meninos, imagina, uma competição na China, super grande, com premiação boa, time de tudo quanto era parte do mundo, uma plateia enorme, e de repente, assim, o primeiro jogo os meninos perderam, então já ficou aquele clima tenso. Aí depois eu falei com eles e falei: não, gente, vamos indo, e vamos que vamos. Aí, quer dizer, tudo isso que você vê, aquela união, time, etc., é um esporte. Então, o esporte é um esporte, independente do que as pessoas pensam, do que alguns vão pensar. Eu até brinco, né? Quando alguém chega para mim e fala: isso aí é brincadeira, tal. Aí eu falei: aceita, que dói menos. Não tem esse problema, né? Isso aconteceu muito com a música eletrônica. Quando as pessoas falavam que música eletrônica não era música. Isso é só barulhinho. Né? Exatamente. você... Mas, de repente, um cidadão faz um evento numa cidade chamada Brum, que é um evento que junta milhões de pessoas. Aí, não, isso é música. Quando as pessoas começam a ver, né, falam: isso aí reúne muitas pessoas, aí eles veem uma chance de comércio, etc. Então aí já começa a mudar um pouco a teoria das pessoas. Exatamente. Então aí fica tudo mais fácil. Então isso, por exemplo, né, depois que o Karim Brum formou o Tomorrowland, olha o tamanho que o Tomorrowland não ficou. Você Sim. vai dizer que música eletrônica não é música? Impossível. É música. É a mesma coisa o esporte eletrônico. Você vê, por exemplo, eu lembro quando eu fiz a Pro League no ginásio Ibirapuera em 2016, eram 6.500 lugares, porque a gente teve que cortar metade do ginásio Ibirapuera, porque é o sistema que eles usam, né? Então você corta o fundo do ginásio. Tinham 6.500 pessoas e 50 milhões de pessoas assistindo pela internet. Quando você vê um número desse, fala: meu Deus do céu, que absurdo, né? Então esse para mim é o conceito de esporte eletrônico. Não, para mim... Aí, claro... Pode falar, Léo, eu cortei você, desculpa. Não, para mim quando fala de esporte, videogame, eletrônico, acaba se misturando um pouco isso, né? E contando um pouco até a minha história, a minha ligação com o videogame, então não é só esse bate-papo aqui, eu tenho um prazer de estar aqui com você, porque não é só o marketing que eu venho trazer no conhecimento, eu venho trazer videogame. Eu tenho uma imagem da minha infância, eu pequenininho, e meu pai me levando num fliperama. Eu lembro de pegar um caixote para subir em cima para jogar o pinball, e a partir daquele momento eu assim fui apaixonado, e eu segui todas as gerações, né? Geração 1, geração 2, geração 3, e o engraçado é que naquela época eu na adolescência, né, ficava jogando videogame e tal, e aí ninguém entendia muito, né? Por quê? Porque meus pais não jogaram videogame. Agora, meu filho tá jogando videogame e joga comigo, né? Porque assim, eu joguei desde o passado e jogo agora também. Então, ou seja, esse mercado não é que ele é de jovens somente, ou de crianças somente, né? Não, na verdade é de todo mundo. É que no passado não existiam, meus pais não jogavam, né? Então, esse mercado tem crescido muito. E é uma oportunidade para muitas marcas, e aí já começando a entrar no tema de marketing e comunicação, você que está envolvido bastante com isso, foi um grande desafio lá no começo, porque você tinha o lançamento dos jogos e a receita era aquilo, era a venda do videogame, a venda do cartucho e do jogo em si, né? E acabava, era isso, e até o investimento era calculado em cima disso, a quanto a gente vai vender, quanto a gente vai investir e acabou. Agora não, agora as formas de receita se multiplicaram. E vou dizer, isso não começou agora. Você falou lá atrás, e eu nem vou citar muito atrás, porque eu não lembro, talvez, tantos exemplos. Assim, eu comecei a puxar, para me preparar para essa reunião, eu comecei a puxar alguns exemplos que eu lembrava.
quando a gente pega, por exemplo, pegando influenciadores, como por exemplo o jogo do skate do Tony Hawk. Cara, o Tony Hawk era um ídolo da época de skate. Fizeram um jogo com dele, né? Esse é um exemplo. Tinha o exemplo do... agora eu esqueci o nome do jogo, mas era de NFL, que era em cima do nome de um jogador também, alguma coisa Maiden, enfim, esqueci o nome do jogador. E então você já começava a trazer essa relação de idolatria. E aí, óbvio, quando principalmente eu lembro do videogame do Tony Hawk, que trazia muito essa questão das marcas associadas a ele. As marcas que patrocinavam ele também no videogame. Opa, peraí, marca pode entrar no videogame? Como assim? E aí as marcas começaram a entender, legal, quando era aquele videogame que não era online, né? Você tinha uma coisa muito pontual, você tinha até algumas marcas, quando você pegava alguns jogos de carros, que tinha aquelas placas, né? Os jogos de Fórmula 1, por exemplo, tinha as placas dos patrocinadores, era uma coisa muito pontual. Mas já começava a entender como as marcas conseguiam entrar ali dentro, que naquela época ainda era um volume muito baixo ainda de pessoas comparado ao que a gente tem hoje, né? Números que você falou de milhões. Eu trouxe alguns números daqui, depois eu vou compartilhar, mas assim, é um absurdo. As pessoas não têm noção. Nas minhas aulas de marketing digital, e quando eu começo a falar, gente, então, qual é o canal de mídias sociais? Tal, YouTube, Facebook, e o Twitch? O quê? O que é isso? Tem que começar a entender. É um dos canais que vão dominar, de streaming, que vão dominar o mundo. E aí? Vocês estão preparados para se comunicar aqui? Né? Eu tenho até uma pergunta para você, Léo, que já que você tocou nesse assunto, eu acho super importante. Eu quero saber de você como é que você vê o marketing utilizando essas novas tecnologias, esses novos meios de mídia. Como você vê isso? Bom, assim, quando a gente fala de marketing, a gente tem que trabalhar a base da pirâmide, ter presença, né? Ou seja, estar onde o nosso consumidor está. E se o nosso consumidor está consumindo dentro dos videogames, né, passando uma boa parte do tempo dentro dos videogames, ou tendo uma grande atenção nos videogames, que esse é um outro ponto que a gente vai debater daqui a pouco, é mais um canal, é mais uma opção que ele tem que ter ali. Se o público-alvo dele ainda é a grande maioria que joga videogame, eles têm que estar ali. Por quê? Esse público, ele acaba... primeiro, esses jogos eles têm criado um movimento de cultura muito forte, né? Movimento de comportamento do consumidor, a forma como essa cultura tem se espalhado. Vamos pegar um exemplo do Fortnite, hoje um dos maiores jogos online jogados no mundo. As suas dancinhas, as suas roupas, os seus apetrechos, enfim, os seus acessórios estão sendo levados para o mundo real. Então está virando uma cultura, né? Você pega o meu filho, tudo bem, meu filho ainda ele pega uma geração ainda que está nascendo com videogame, 9 anos, 10 anos, mas você pega uma turma de 15, 16, essa linguagem de videogame tá trazendo para o offline. Então, existe uma influência muito grande. Quando você pega os influenciadores, quer ver? Eu vou compartilhar um número com você. No Fortnite, só para vocês terem uma ideia, são 250 milhões de jogadores no mundo do Fortnite. E você tem os influenciadores, né? Então eu peguei aqui o exemplo do Ninja. O Ninja é um dos mais famosos jogadores de Fortnite do mundo. Só para vocês terem uma ideia. E óbvio, né? Como influenciador, ele começa a jogar com pessoas famosas. Outro dia ele jogou na Times Square na virada do ano com o Neymar. E ele fez um jogo, né? Ele jogou com o Drake, o cantor, o Drake. Teve 680 milhões de visualizações. Gente, acho que se somar o público do Drake em todos os shows dele, acho que não vai dar essa soma. Enfim, é muita gente. Não, é sério, é muita gente. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que estão ligadas, né? E aí, falando como canal de comunicação, você citou a indústria da música, que mudou bastante, né? Principalmente quando teve a mudança do MP3, né? E foi mudando a música, no caso do que você citou, tipos de música, né? Músicas eletrônicas, tipos de música e tal. Só que o que acontece?
a música mudou muito, né? Desde da vinda lá atrás de Napster, toda aquela revolução que teve na indústria. O que aconteceu? Como eu vou comercializar agora? Eu não vendo mais CD, tem pirataria, tem Napster, tudo gratuito. Como as pessoas estão vendo formas diferentes. E olha como isso se conecta, e aí eu falo de marketing canal, com jogos. O Fortnite, ele fez, na verdade, essa não foi a primeira, né? Foi já, se eu não me engano, a segunda ou a terceira. Ele tem promovido ações dentro do jogo. Olha que interessante, é um jogo de Battle Royale que é 100 pessoas simultaneamente, e em um determinado momento do jogo, todo mundo que está jogando para ver o que está acontecendo, uma interação dentro do jogo, ao vivo. O que aconteceu? Um cantor chamado Travis Scott, ele basicamente fez um show ao vivo dentro do Fortnite. Ele lançou uma música dentro do Fortnite. Ele fez um clipe dentro do Fortnite com todos os jogadores interagindo com ele. Ou seja, eles não estavam jogando, estavam parados jogando com eles. Então, ou seja, olha como uma marca ela pode usar os canais de games de uma forma completamente diferente. Então, seguindo um pouco a tua pergunta, os games se tornaram um canal, não só mais um canal, mas um canal importante e um canal com possibilidades infinitas de interações, de formato de conexão, de comunicação, e um retorno absurdo. Realmente um retorno. Isso me lembra também, Léo, o nosso querido DJ, que também fez na Garena, né? Como é que é o nome dele? Que eu esqueço sempre o nome dele, né? Que DJ brasileiro? O famosão, nosso querido DJ, que eu vou achar aqui. Mal? Até... Não, Mal é antigo. Mal das antigas. Mal é das antigas, né? É o Alok. O Alok, e você vê, na última live que o Alok fez, inclusive, ele ficou falando várias vezes do jogo. Porque o personagem no jogo, os personagens do jogo. Então, quer dizer, isso imagina assim, que é interessante, né? Por exemplo, se você tenta vender um campeonato de game para uma empresa muito grande, eles não têm noção desses números que a gente entrega. Você imagina, 12 milhões do Travis Scott dentro do Fortnite. Que coisa surreal, né? Surreal. E como você falou, surreal. E tem várias outras ações super interessantes nesse meio. Então, só de você perceber isso, o ano passado, eu estava em Suzhou, na China, para um campeonato, e a coisa mais interessante, Léo, quando eu entrei na arena, eu comecei a assistir o jogo. Entre as partidas, era só propaganda da cidade. Só porque assim, muitas pessoas foram lá para ver esse campeonato, né? Teve quase 8 milhões de pessoas assistindo pela internet, mas teve muitas pessoas lá em loco mesmo, no venue, né? Aí eu comecei a ver a cidade, aí eu comecei a perceber que quem estava patrocinando o evento era a província, porque lá são meio províncias, né? Então, a província que estava... Então, assim, você estava lá, terminou o jogo, visite o Portal do Oriente. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, que legal isso. E eu fui realmente nesses locais lá, quando eu estava. Quando terminava as partidas, eu falei, eu gostei daquele lugar, eu quero ir visitar. Então, o turismo, eu fui impulsionado para o turismo pelo jogo. Então, também são várias outras ações interessantes que eu nunca imaginava que eu iria ter. Não, e você sabe que essa relação, eu ano retrasado, 2 anos atrás, eu participei de um debate, teve lá no MIS, né, que juntou os canais, as arenas, os influenciadores, para debater sobre games, o mercado de games, né? E uma das coisas que eles falaram lá, que eu como publicitário lá, eu estava na agência de publicidade, e eles falaram muito que esse mercado ainda está carente de marcas apoiando. E quando alguma apoia, eles, assim, os fãs, as pessoas que acompanham, eles abraçam a marca. Eles deram o case da Gatorade, que fizeram com eles lá,
num campeonato, que agora eu não lembro qual foi o campeonato, provavelmente de Counter-Strike, mas enfim, o ponto é, eles abraçaram a marca e começaram a mostrar os cases, como eles publicavam na rede, eu amo o Gatorade, eu amo não sei o quê. Então, ou seja, a marca gera um buzz absurdo nisso, né? E assim, eu tenho uma experiência interessante. Pô, compartilha essa experiência. Eu lembro, essa foi sensacional. Num evento de fora, você sabe aquela marca de entrega DHL, que é como o FedEx, como qualquer uma dessas entregas. Ela apoiou o evento, um campeonato internacional. Aí entrava um carrinho da DHL, assim, passando no meio do público. Aí quando o pessoal começou a ver o carrinho, aí todo mundo começou a gritar DHL, DHL, onde dentro de um ginásio com quase 10 mil pessoas, o público ia ficar gritando o nome da marca durante um evento. Imagina essa situação. E sabe que é uma coisa curiosa também, né? Óbvio, a gente está vendo aí, para quem está de fora e não conhece esse mercado, fala, vai ter... tem um campeonato, tem lá o time A e contra o time B numa final, né? Tem as torcidas, tal, colorida. E aí, eu fiquei acompanhando. E olha que interessante, né? Que é um mercado diferente de um campeonato como futebol, como basquete, que você tem as torcidas adversárias torcendo contra. O que aconteceu? Você era campeonato de Counter-Strike. Para quem joga na Counter-Strike sabe que são rodadas, né? Então... o primeiro time ganhou era melhor de 5. Então, assim, o primeiro time ganhou a primeira rodada, aí ganhou a segunda, aí outro time ganhou outra, aí outro time ganhou a terceira, a quarta. Quando um time estava para ganhar o campeonato, a própria torcida começou a torcer para o outro time. Por quê? Porque eles queriam que continuasse isso, eles queriam mais rodadas, né? E assim, não tem, pelo menos agora, né, nesse momento, nesse começo, não tem muito essa rivalidade, né? E aí onde as marcas podem se aproveitar. Não tem aquela coisa negativa de um patrocinar um time de futebol, aí você vai ter como é que chama? A resistência dos adversários. Não tem, é uma grande oportunidade para as marcas. E aí quando você começa a ver mídias apoiando isso, como Sport TV começando a transmitir jogos ao vivo, né? Você começa a entender que o negócio está começando a ser mainstream, está começando a atingir públicos que não se imaginava, aumentar a quantidade de públicos, é uma excelente oportunidade para as marcas. Porque, obviamente, comparado a outros canais que trazem até a mesma audiência, até menor, audiências menores, mas que já estão há muito tempo, o valor de investimento é muito maior. Então, você vai para os games com valor para as marcas muito melhor, com reconhecimento melhor. É tudo vantagem. Não existe desvantagem nisso. Agora, uma outra... Você falou uma coisa interessante, Léo, que eu vou também aproveitar isso. Eu lembro que quando eu fui no primeiro campeonato grande que eu pude estar presente de League of Legends, do meu lado tinha um casal homoafetivo, você vê, no Parque Antártica, assistindo o LoL. Aí a televisão veio entrevistar esse casal. Aí eu percebi uma coisa assim que eu nunca tinha me dado conta. Aí o rapaz disse assim, eu estou com meu namorado no estádio de futebol assistindo uma partida de videogame. Onde eu entraria se eu fosse para um time normal assistir um jogo de futebol? Aí quando eu olhei, eu pensei na hora, isso é inclusão. Isso é uma outra coisa que os games conseguem colocar de uma maneira que é o que você falou, não tem rivalidade. Ninguém tá nem aí se seu cabelo é azul, se você é marciano, alienígena, nós estamos lá pelo jogo. Isso é verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está nesse universo de game já há um tempo, como é que você está vendo as empresas investindo no esporte? Como é que você está vendo essa conexão, né? Porque eu contei o lado aqui de como eu vejo dos caminhos, mas como as empresas estão olhando isso? Elas estão vendo de uma maneira... Está começando a melhorar. Eu vou dizer para você, no começo foi muito difícil, não foi fácil. Tá? Até hoje não é muito fácil, não. Eu tenho uma coisa comigo, Léo. Eu gosto muito de dizer a verdade. Eu não fico enfeitando, falando tudo que é lindo, maravilhoso. Porque, na verdade, não é. Ainda mais o país do jeito que a gente está vivendo hoje, né? Uma situação com
100% dos eventos presenciais cancelados e a maioria se realocando para o final do ano, ainda com medo se vamos ter ou não vamos ter evento, né? Eu vejo as marcas, elas começaram finalmente a perceber esse mercado, elas começaram finalmente a ver o quanto é importante. Eu acho que também teve uma outra visão muito interessante, elas começaram a perceber isso bem por conta do preço. O preço de entrega é muito menor. Então, assim, ok, você pode não alcançar tantas pessoas quanto você imagina, mas o preço da ação, ela é boa. Então, por exemplo, teve ações que eu fiz na agência que eu trabalhava, que foram entregados ótimos resultados com dinheiro muito pequeno. Então a marca, ela conseguiu dividir essa verba grande que ela tinha em várias verbas para vários eventos. E ela teve um trabalho contínuo, praticamente mês a mês, com esse tipo de ação. Isso, se fosse uma ação, por exemplo, desculpa, se fosse uma ação no estilo, vou pegar um grande jogador de futebol, não ia sair, o valor ia sair infinitamente maior. Claro, eles alcançariam mais pessoas naquele evento, mas seria um evento assim pontual. Esse evento não seria assim, todo mês a gente, por um valor muito menor, todo mês nós entregamos alguma coisa para a marca e ela ficou muito contente com isso. Mas ainda é tímido, Léo. A verdade é essa. Ainda assim, eles ainda estão tateando, descobrindo, vendo o que se dá, se não dá. Mas posso dizer, até pela minha experiência que eu tenho com agências, se conectando com empresas, eles têm medo mais por falta de conhecimento, mais por falta de informação. Porque quando eu entrei em contato, né, quando a gente teve contato com algumas empresas que gostariam de investir, né, então a gente começou a fazer essa ligação entre o mercado de games e as empresas falavam, aquelas que falavam, ok, você viu que tinha pessoas ali que conheciam, tinham informações, entendiam o potencial, e como você falou, ainda é um pouco tímido, o retorno ainda é um pouco baixo, só que acontece, está começando a mudar isso. Você pega esses influenciadores como Ninja, como outros, até muitos brasileiros já, com o seu nível de influência, já não estão começando a cobrar, né? Dois tickets de refeição aqui. É verdade. Porque eles estão entendendo, né, que isso está dando retorno. Eles já começam a ter grandes produções. Eu tenho um jogador, que é o Flakes, que meu filho segue no Fortnite, e eu tenho acompanhado. Meu filho, assim, não tem televisão para ele. Televisão é isso para ele. Ele gosta de ver o Flakes jogando. E eu fico acompanhando ele. Cara, a produção que ele já tem na casa dele é absurda. E assim, para uma marca, já começa a ter um nível de profissionalismo grande. Que esse é o mesmo conceito que eu vejo assim, que a gente tinha no começo com os influenciadores digitais, né? Não só de games, de forma geral, quando a gente fazia esse link com as marcas. E as marcas iam falar, eu quero investir naquele influenciador. E aí a gente investia, criava um planejamento que acontecia, isso não era nada profissional, então ele deixava de fazer alguma coisa. Então isso era no começo, e aí obviamente o mercado foi criando maturidade, e hoje né, isso ainda acontece, mas é muito menor. Os games, assim, também tá criando um profissionalismo muito grande. A única pequena diferença que eu vejo é que uma boa parte dos influenciadores ainda são crianças, né, gente? Eu peguei aqui um valor, assim, crianças brincando de adulto, né? Porque eu peguei aqui um valor, quer ver? No ano passado, o vencedor do campeonato do Fortnite, ele recebeu nada mais nada menos que 3 milhões de dólares. E ele tem 16 anos. E é um mega influenciador. Então, ou seja, a gente também... Esse mercado de games tem essa questão também, né? Teve até agora um momento, eu não lembro. O meu filho acabou me dizendo, eu não sei o nome do jogador, mas ele é um jogador brasileiro de, se eu não me engano, 9 anos, que ele foi expulso ou banido do jogo, do Fortnite, porque não tinha idade e tá um movimento na internet para colocar de volta, né? E assim, 9 anos, super influenciador. E aí a marca vai investir nele. Então, esse é realmente
um terreno, né, para se pisar com muito cuidado, né? Pisar em ovos realmente nesse momento. Eu tenho uma coisa interessante para te contar sobre esse caso do Fortnite, até porque teve um dos meninos que ganhou, que era da Argentina. E eu tenho um amigo meu na Argentina, que é o Marcelo, e a gente sempre tenta fazer muitas coisas por lá e tal. Aí ele falou que engraçado, né? Até o jeito que a mídia trata isso é muito estranho, porque quando falaram assim, o menino foi praticamente campeão, não sei se foi primeiro ou segundo lugar, eu não lembro bem. Mas o jornal, a notícia que ele passou, Léo, foi assim: o fisco fica com 35% da premiação do rapaz. Então, em vez de falar. Exato. Em vez de falar, olha, nós tivemos um menino, ele é campeão, e era de uma cidade do interior, acho que era Córdoba, lá na Argentina. Ele falou, não, ele ganhou e foi muito bom, mas o fisco ficou com 30% da premiação dele. A nota era praticamente para falar que quanto o fisco ficou. Mas você sabe que eu ainda vejo esse caso que você contou, demonstra ainda que até quem está noticiando, ou quem está, né, a mídia em si, ela ainda não está preparada. Não está preparada. Provavelmente a pessoa que escreveu essa matéria talvez não conhecia a fundo, teve que pesquisar, óbvio, né? Mas não era uma pessoa... Porque o mercado de games ainda não está tão conhecido. Está conhecido pela gente que joga, que já está envolvido com isso há muitos anos. Legal, mas e quem está entrando agora? E aquela indústria que de repente quer, por algum motivo, pegar o público que está lá dentro, mas as pessoas estão lá nunca não sabem, né, o videogame? Como assim videogame? Não, videogame é coisa de diversão, não é coisa de business, né? Agora, você sabe que eu sempre vejo. Sabe que eu sempre vejo quando alguém fala de alguma de videogame em alguma emissora de TV, nossa, eles têm até narrador e comentarista. É sensacional, né? É uma competição, caramba, é lógico que tem que ter narrador e comentarista. Não, e assim, e não é, além de ser jovens, né, que é muito legal, porque não são narradores de 50 anos, narradores de 20 anos, de 16 anos, e assim, narram espetacularmente bem. Assim, é uma habilidade, e aí vem uma questão, né? Quando a gente vamos comparar com o futebol, né? Você narrar um futebol, beleza, você tem que conhecer os times, um pouco da história dos times, o nome dos jogadores, um pouco de técnica, e aí você vai narrando, ó, João passou para o Roberto, que passou para não sei o quê, que foi para a linha de fundo, cruzou, fez gol. E eu tava ouvindo, assim, eu não jogo LOL, né? Eu acho ainda, para mim, ainda um pouco complicado, eu gosto de outro tipo de jogo, mas eu vi um jogo ao vivo, num evento que eu fui, e tinha lá os narradores. Eu não entendia o que eles estavam falando, porque assim, o jogo é super complexo. Só que, óbvio, no começo eu não entendia, depois, ao final da narração, eu comecei a compreender, né? Eu comecei a entender as regras do jogo e eu comecei a entender. Só que assim, é um nível de conhecimento e acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, tem que ter uma habilidade que é para poucos, né? É para poucos mesmo. Tem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou o exemplo da Argentina. Me conta, assim, você tem algum case internacional de empresas usando o esporte? O que você tem visto aí? Vários cases. Eu vou dizer o maior, pelo menos para mim até hoje, que obviamente eles não falam os valores, Leonardo, mas não são quantias pequenas. Então, por exemplo, a Mastercard está assim, financiando uma boa parte do campeonato da Riot. Então, não é uma empresa pequena que nós estamos falando aqui. Outra que é bem mais conhecida, a Mercedes-Benz, que também, inclusive, se você procurar na internet, você vai ver propaganda que eles fizeram, que é o rapaz pegando a taça de campeão dele, entrando num carro Mercedes-Benz. Esse tipo de marca já entendeu que certos locais precisam ter ações imediatas. Por exemplo, o que leva uma marca como Mercedes-Benz a fazer uma propaganda junto com esportes? Porque é o sonho de consumo de qualquer jovem ter um carro como aquele também. Lógico que você quer uma Mercedes-Benz, eu quero uma Mercedes-Benz. Então eles já entenderam isso e já colocaram. Coca-Cola tá entrando nisso, BMW está entrando nisso. Então você já tem vários cases de marcas que estão entrando.
Tem umas que eu até brinco que elas estão perdendo um tempo absoluto em não entrar. Por exemplo, quer dizer, que já entraram lá fora, mas no Brasil não. Por exemplo, a Pringles. A Pringles teve campeonato lá fora que eles entraram no campeonato. Aqui no Brasil ainda não, é muito tímido, mas lá fora isso já é forte. Eu lembro até hoje, todo campeonato que eu vejo, o pessoal brinca no chat assim. O pessoal falava, tipo, Take My Energy, que seria no caso da Red Bull. Aí os caras, as brincadeiras é Take My Doritos. Eles estão fazendo propaganda de graça, pô. Imagina se o Doritos entrar mesmo na delegação. Você tá entendendo? Sem falar nada, sem fazer esforço nenhum. Tá lá, Take My Doritos, Take My Doritos. Imagina entrar e falar, não, olha, a Doritos está entrando mesmo num campeonato. Ia ser algo excepcional. E aí, quando você pega todos esses jovens que estão acompanhando, eles também têm uma presença digital absurda. E essas tags, essas tiradas, essas sacadas da empresa, elas se espalham. Essas empresas, essas pessoas, os telespectadores, elas vão espalhar de maneira absurda, muito mais do que nos canais tradicionais, voltando a falar de marketing. Então, essa é a grande oportunidade que as marcas têm hoje com relação a isso, né? De como investir nisso. Léo, você como pessoa de marketing, como é que você vê, como você enxerga isso? Você acha isso uma oportunidade, assim? Como você enxerga o interesse do consumidor nesse modelo? Você acha que ele existe ainda? Porque assim, vamos imaginar o seguinte, primeiro um ponto eu acho que é importante a gente entender como está vivendo. Vamos pensar, tudo que eu falar agora, vamos pensar antes dessa pandemia, tá? Que aqui estamos vivendo um momento de exceção do mundo. Mas assim, até esse momento a gente tinha muito o comportamento do consumidor começou a mudar, onde a atenção dele começou a ficar fragmentada. Ou seja, você tinha antes poucos canais de televisão, poucas, né? Você tinha rádio, televisão, revista, enfim, eram poucos canais, poucas opções. Ver televisão era um entretenimento. Você prestava atenção, por isso que a propaganda, durante muito tempo na televisão, teve uma força, ainda tem, mas assim, teve uma força absurda. Por quê? Porque você ficava ali olhando. Agora a atenção está fragmentada. Entrou propaganda, opa, já fui no meu iPad, opa, entrou propaganda, vou no celular, enfim. E aí, nesse momento, essa nova geração já se acostumou com isso. Já se acostumou com uma Netflix que não tem comercial, por isso que eles estão lá, por isso que eles gostam, porque eles querem ver a propaganda não, desculpa, eles querem ver o programa deles no momento que eles quiserem. E aí, quando você leva para o conceito para esportes, né, para um canal de entretenimento, aí vamos pensar de forma online a princípio, depois a gente fala do processo offline que esse mercado movimenta, porque não é só online, né? Então, esse movimento da parte online, você tem uma atenção muito focada, né, no jogo, em acompanhar o jogo, e quando você tem uma marca que publica algo, que faz um anúncio junto, o awareness daquilo é muito alto, é absurdamente alto. Ainda mais quando ele está inserido no contexto do jogo, né? Vamos pegar o exemplo, desculpa dar o exemplo do Fortnite, que meu filho está jogando tanto e eu acabo trazendo todos os exemplos de lá. Há um tempo atrás, o Fortnite fez parcerias com duas grandes franquias, né? A franquia do Star Wars e a franquia da Marvel. Não é que tinha propaganda da Marvel. Na época, o Marvel era na época do lançamento do último Vingadores, né? O que aconteceu? Eles criaram os personagens. Você podia usar a luva do Thanos. Você podia usar, no caso do Star Wars, a espada. Lutar com a espada do Luke Skywalker. Ou seja, não é simplesmente uma marca no carro, que era antigamente daqueles videogames de corrida, né? Você tinha as marcas, né? As propagandas no jogo é diferente. É uma propaganda de imersão. E isso é poderoso. As pessoas agora no Fortnite tá uma onda do Deadpool. Então, ou seja, você faz um monte de coisas, um monte de missões para conseguir toda a roupa do Deadpool. E você vira o Deadpool. É você o Deadpool. Olha a imersão que tem isso para as marcas. Isso é poderoso.
Não é simplesmente uma marca colocada no cantinho ali de um banner. A hora que as empresas entenderem isso e conseguirem criar algo, obviamente, junto com as marcas, né, com as grandes produtoras de games, né, e conseguir fazer essa imersão, isso vai se espalhar, porque isso se torna algo pop, vai fazer parte, né, da essência da cultura desses jovens que estão. Aí vamos pegar especificamente o público jovem, né? Vai virar parte da infância deles. Vai virar uma memória afetiva absurda lá atrás para cá, entendeu? Então, assim, eu vejo, como você falou, né? Muitas marcas ainda estão pisando em ovos. Eu acredito muito por falta de conhecimento, por falta de informação. O mercado de games, ele já é gigante, só que aí vale uma parte que falta ele se divulgar mais, né? Falta ele se promover mais, e que está começando a acontecer. Você começa a ver lançamentos de games, superproduções, né? E aí sim começa a atingir um outro público. E aí eu volto numa frase que você falou no começo da nossa live. Quando o esporte começa a ter, quando, né, algo começa a ter, você citou o DJ, né? Começa a ter muito público mainstream, peraí. A vantagem vão ser essas empresas que estão investindo agora. Essas empresas que estão apostando agora nos games. Porque, obviamente, ainda o volume de empresas investindo é escasso. E a quantidade de oportunidades é imensa. Agora, vai chegar um momento que todo mundo vai entender que isso é importante. E aí vai estar todo mundo lá, que é melhor para o mercado, obviamente, mas aí já não vai ficar mais tão barato investir. O retorno já não vai ficar tão gigantesco como está agora. Eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem hoje, das marcas investirem nisso. E aquilo que eu falei, os telespectadores, os torcedores, eles têm uma associação muito grande com as marcas que estão apoiando esse mercado. A Red Bull está apoiando o eGames. A Mercedes, como você citou, está apoiando o eGames. Eu amo essa marca. Não sei se eu vou conseguir ter uma Mercedes agora, mas eu amo essa marca. Entendeu? Então, realmente, é uma grande oportunidade, Marcelo. É uma gigantesca oportunidade. Não há dúvida. Tem uma coisa que eu vi muito, que eu achei super interessante. Eu jogo muito Destiny. E é um jogo de console, tem para PC agora. O pessoal não é tão... Você gosta? Então temos algo bem comum agora. E no Destiny 2, o pessoal fez uma coisa que eu achei simplesmente inacreditável. Dentro do jogo, você tem alguns computadores. Sim, são cenários. E fica passando algumas coisas lá. E tinha uns códigos nesse meio tempo. E tinha uma charada no meio desses códigos. Aí o pessoal descobriu essa charada. Não falaram nada. Eles descobriram essa charada. Começaram a pesquisar e começaram a perceber que era código Morse e tinha latitude e longitude nesse dentro do game, assim, sem nada. Aí alguém conseguiu fazer, o cara descobriu que tinha, pesquisou, fez todo aquele planejamento, descobriu a latitude e longitude e dava em um local lá, um parque, uma floresta meio afastada. E 2 pessoas foram nesse lugar e filmaram, inclusive. Eles foram no lugar. E quando chegaram lá, tinha uma valquíria, que é um anzol gigante que tem no jogo, e tinha uma valquíria de presente e uma caixa enterrada com várias moedas dentro, moedas do jogo, assim, exclusivas. Né? Aí tinha uma carta falando assim: você desvendou o mistério, parabéns, não sei o quê. Falei, olha que sacada sensacional. Não, mas aí, só uma dúvida que eu não entendi aqui. É uma localização dentro do jogo ou local físico na Terra? Físico. Era dentro de um parque, nos Estados Unidos. Olha que genial. Aí tinha lá tinha um brinde, que era essa valquíria, né, que é como eu falei, um arpão gigante, todo estilizado, bonito, todo no plástico, estava bem guardadinho lá. E uma caixa, assim, enterrada, e uma carta dizendo parabéns, você descobriu o mistério, tal. Falei, caramba, olha que nível de interação. Aí vem estratégias de marketing, né? Você cria easter eggs, que não é novidade, né? Nos jogos sempre tiveram easter eggs. Aliás,
Eu vi outro dia uma história. Aliás, eu não sei se isso é verdade, tá? Agora, por mais que eu entenda de videogame, eu acho que essa parte. Você deve ter assistido o filme Jogador 1, né? Sim, E esse jogo, ele conta que lá no final tem um jogo clássico do Atari, que é o Adventure, agora eu esqueci o nome, Adventure, que tinha o primeiro easter egg. Eu não sei se isso é verdade, se existiu mesmo, ou foi só do filme, enfim, mas o easter egg, ele vem historicamente de jogos e tal, mas olha como você consegue movimentar. Imagina que se fosse uma marca, patrocinado por uma marca, sabe? Entregasse alguma coisa específica daquela marca. Cara, é genial. Assim, o universo realmente é infinito. Para quem tiver a curiosidade, quem está acompanhando a gente, tiver a curiosidade, assistam o vídeo do show do Travis Scott no Fortnite, ou o show do DJ Marshmello, que também aconteceu no Fortnite, para vocês entenderem o nível de interação que teve no jogo e as possibilidades de comunicação que acaba oferecendo os games. Né? Vocês estão me ouvindo? Léo, Moacir e Léo. Estamos sim. E aí, grande Adriano? Tudo bem? Tudo bom, André? Cara, que debate lindo, cara. Que bacana ver dois caras desse nível conversando sobre esse assunto, que é maravilhoso. Tem uma pergunta do Adriano, que está ouvindo a gente, um xará meu. Ele está perguntando se vocês acham que as empresas que investem nisso, que investem nesse mercado, realmente têm um interesse na carreira do atleta, né? Se isso, ou se é só consumo, sim, se as empresas investem sem entender muito, sem compreender muito o que estão fazendo, ou se ela já tem uma certa noção de responsabilidade quanto à carreira, que são jogadores, são atletas, às vezes são jovens, né? Não sabemos a origem de cada um, mas como qualquer esportista, né? O que vocês acham disso? Bom, deixa eu só fazer uma parte que eu vou fazer um paralelo disso que o Adriano perguntou com jogador de futebol. Jogador de futebol tem patrocinadores, né? Influenciadores têm patrocinadores. As empresas que estão patrocinando, elas, na minha visão, elas não pensam muito no futuro das pessoas. Na verdade, é um novo canal de mídia, né? Então, hoje eu estou vendo os games dessa mesma forma. Apesar que tem uma diferença na minha visão, que, mais uma vez, os jogadores são mais jovens e as empresas que estão patrocinando poderiam pensar na evolução, seja da sua carreira, seja como pessoa e tal, mas eu ainda não acredito. Eu ainda acredito que as empresas olham como mais um canal de comunicação, mais um canal de promoção da sua marca, né? Que, obviamente, para mim, ainda perderam... Não deixa de ser uma ajuda, né? Um apoio, né? Um patrocínio sempre ajuda. Claro que quando há um contexto, há um propósito, é muito mais legal. Quando você conhece os personagens envolvidos, né? Os jogadores. Sim. Mas se a empresa só quer patrocinar, a gente também não tem... mas não deixa de ser, como você mesmo falou, né? Não deixa de ser um apoio financeiro para a carreira dele, né? O que você acha, Moacir? Eu acho isso uma excelente pergunta. Para começar, eu gostei bastante da pergunta dele, por ser bem específica. Você, um pouco o advogado do diabo, e como disse, falar uma coisa que eu vejo muito. A marca, ela às vezes, como você disse, Léo, ela entra para ser algo meio genérico. Vamos te apoiar, etc. Mas ela não se preocupa muito com a carreira do jogador. A marca em si, ela não se preocupa muito. Porque a marca, ela entra para apoiar o time. Ela não pensa no jogador especificadamente. Entendeu? Então, eu acho que isso poderia ser muito melhor aproveitado. Eu vou dizer uma que eu gosto muito. Uma história que eu gosto muito nesse sentido. O do Conker, que é um dos maiores jogadores de Mortal Kombat que tem, né? O Conker é um cara que veio de uma comunidade, um menino super simples, um doce de pessoa. E ele poderia ser tão mais bem aproveitado. A história dele, quando ele contou a história dele, no dia que a gente fez, que ele foi fazer o MMA Experience, aí eu falei, Conker, conta a sua história, como é que é? Tal. Ele, putz, eu vi uma situação muito difícil, e foi
praticamente onde vivia era muito perigoso. O menino foi outro dia disputar nos Estados Unidos o campeonato mundial de Mortal Kombat. Sabe, assim, e nenhuma marca se aproveitou disso, de contar a história de vencedor que esse menino tem. Então, assim, é necessário que realmente a marca pare de pensar só no, ok, quantas visualizações você tem, quantos são suas redes sociais, quanto que não sei o quê. Não, entra muito mais a fundo nisso. Eu acho que as marcas, elas também tratam tanto os esportistas como os eventos extremamente superficial. E tem muito mais a explorar disso. Por exemplo, pega essa história que eu falei do Destiny. O hype que os caras colocaram isso virou assim, um negócio absurdo. Eles não falaram nada. Eles não colocaram nada no jogo. E o negócio explodiu. Aí a marca que chega, Léo, é assim, ele já chega com aquela visão super superficial. Quantas pessoas tem tudo números, entendeu? Quantas pessoas tem, o quanto que isso vai me trazer de retorno. Ok, é importante para você, não tem problema nenhum. Mas tem tanta coisa a mais para a pessoa explorar, de história por trás disso. Pega o Free Fire, pô, os meninos vieram todos de comunidade. Quanto que esses meninos não estão ganhando agora? Sabe, assim, mudando a vida. Teve menino que foi pra mansão, jogar em mansão. Sabe, então, não, assim, é só o aspecto número, retorno, ROI. Aí fica muito difícil, sabe? Tem muito mais mas aí eu volto àquilo que a gente já está debatendo aqui. Falta de conhecimento, falta de informação. Eu acho que nem é má vontade ou má intenção. É simplesmente eles não têm... A grande maioria das pessoas ainda não tem noção desse universo que a gente está falando, dessas possibilidades. E como as marcas... E aí eu falo no sentido de não conhecimento, não simplesmente por falar assim, ó, é pequeno. Não, eles até acreditam que sejam grandes, mas ele fala assim, ó, não faço ideia por onde começar, quem que eu tenho que ligar para botar minha marca lá dentro, o que eu tenho que fazer, qual que é o valor, será que é muito caro, será que é muito barato? Então, tem uma questão da ignorância, ou seja, da falta da informação, mas não porque não queiram, é simplesmente porque eles não conseguem achar informação, a prioridade muda, e aí é isso que acontece. É simplesmente, beleza, tem X mil para investir, coloca lá, investe no garoto e vambora. Né? Sem saber a história, como você falou, né? É bem isso. É engraçado que a gente vê esses escândalos que acontecem aí agora. Se um jogador de futebol faz qualquer coisa, você vê o caso do Neymar com aquela mulher lá, não tinha nada a ver o negócio, aí o pessoal cai em cima e fica massivo, né? Eu fico vendo muito isso, essa questão da marca, como ela trata o jogador e como ela trata os influenciadores. Porque todo mundo está suscetível a qualquer tipo de erro, por menor que seja, né? E às vezes uma coisa tão, às vezes pífia, né? Tão boba, vira uma monstruosidade grande, né? Então, quando eu vejo também muito assim, que eu quero complementar, quando um jogador, por exemplo, de outra área faz qualquer besteira, a marca automaticamente ela corta, ela é extremamente radical com isso, né? As marcas são extremamente radicais, até por conta da imagem delas mesmas. Né? Sim. Quando no caso de um jogador de videogame, isso aí não tem problema, entendeu? O impacto é muito menor nesse sentido. E eu acho que também, assim, como eu falei, a gente tem que olhar muito mais o aspecto humano e trazer o melhor disso. A marca tem que trazer o melhor disso para proveito dela mesmo, do que em si ficar só pensando nos números, etc. Uma coisa é, Léo, já fui em milhões de reuniões com marcas. Dá licença, um adendo. Talvez a gente esteja entendendo aqui que falta visão dos dois lados, né? Do lado do mercado e do lado, talvez, profissionalizar mesmo o mercado de esportes, profissionalizar as empresas que desenvolvem isso, as produtoras, e criar, talvez na minha opinião aqui, desculpa me intrometer entre dois mestres, criar realmente uma empatia porque de um lado, talvez, seja empresas, vamos ser agora assim um pouco duros, né? Achando que, né, jogador é jogador, né? É só um jogador aí que pode ser
sem valorizar o atleta, sem valorizar o treino que ele faz, sem valorizar o empenho dele, né? A gente sabe como, se os nossos filhos já jogam tanto, né, Léo? Imagina um jogador profissional, como ele se empenha, mental. Como vocês disseram aqui algumas vezes, é um exercício mental. E quantas vezes a gente não volta de 5, 6 reuniões por dia exaustos, porque a mente cansa. E aí as empresas entenderem o profissionalismo que há por trás do mercado, que está, claro, está em evolução, pode muito evoluir, mas existe já uma estrutura, existem times, né, que estão aí lutando, e por outro lado também os jogadores, os times, entenderem que do outro lado as empresas precisam de meta, precisam de números, resultados, né, que eu estou sendo contratado, tem que ter uma seriedade na entrega, seriedade no compromisso de ambas as partes. É como eu enxergo, é isso, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Exatamente. Assim, é o que eu brinco até. Eu não estou preocupado se o meu jogador é gordinho, se ele é magrinho, se ele é branco, se ele é negro. Eu quero que ele conquiste as coisas por mérito. Eu quero que as empresas vejam ele por mérito. Eu quero que os campeonatos falem por ele por mérito. Então é isso que eu sinto mais. Eu gosto de sentir esse fator humano. Que por bem ou por mal, eu olho para uma marca, obviamente, não só pelo produto, pela qualidade, por etc. E qual é a questão que ela tem humana, sabe? Então, eu vejo muitas ações de outras empresas que eu acho ótimas. Por exemplo, o eSport tem coisas que nenhum outro esporte, pelo menos eu percebi, pode oferecer. Você pode ter time misto, homem e mulher. Você pode ter time cadeirante, etc. Ninguém está nem aí para isso. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o jogador, ele jogar bem, ele ser bom. Nós temos jogadores de esportes, cadeirantes, que eu sempre cito, o Machadinho e o Firmezinha, nossa, para mim, eu olho às vezes as lives dele e dá vontade de chorar de ver a dedicação dos meninos. Eu vi eles jogando lá na BGS, puta, que sensacional que é o menino jogando aquilo. E você acha que eu quero tratar ele, é porque ele é cadeirante? Eu não tô nem aí que ele é cadeirante. Ele joga bem, pronto. E ele joga melhor que eu, sem dúvida. Então isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom. E uma marca, se apoiasse ele, eu daria, sabe, todo o apoio para aquela marca. Falar, pô, o cara realmente está olhando o eSport. Então que bacana que isso é. Você tem transexual jogando no eSport, mas ninguém tá nem aí. Eu não quero saber se ela é, se ela não é. Eu quero saber, assim, ela tá jogando bem, tá indo bem, tá performando o jogo, né? Tipo, sou fã mil da Olga também, vejo aquilo sensacional. E ela joga bem, eu acho que ela joga muito bem. Então, eu não tô preocupado com a cor do cabelo dela, com o que ela é. Eu tô preocupado com o que ela está fazendo, o que ela está produzindo. É isso que eu vejo. Muito bom. Muito legal. Considerações finais, rapidão, vamos, já 1h10 já de live. Primeiro agradecer vocês, os 2 mestres, cada um na sua área, 2 amigos, principalmente, antes de tudo, 2 caras que eu respeito como pessoa e como profissionais. E obrigado pela essa conversa. Teremos mais, queremos fazer essa primeira live da Toro, esse formatão assim no Facebook, meio, as pessoas talvez não tenham tanta familiaridade. Eu sei que teve um problema e as pessoas tentaram fazer perguntas, não conseguiram, mas a gente acha também mais legal, assim, desse jeito, com esse visual e tal. Mas não sei, de próximo a gente faz pelo padrão que as pessoas estão fazendo bastante pelo Instagram, enfim. Mas teremos mais, a conversa foi muito boa. Léo, você é sempre convidado. Você é da casa, é um prazer conversar com você, discutir com você. Certamente discutiremos muito sobre trabalho também, em outros projetos. Você é um cara que soma muito demais, um grande amigo, tenho muito orgulho de trabalhar com você. Então, considerações finais, por favor. E é isso aí, ficamos para a próxima live. Vamos lá, bom. Pode ir lá, Léo. Bom, primeiro, Adriano e Moacir, obrigado pelo convite. É um prazer vir aqui falar, primeiro, de marketing digital e comportamento do consumidor, que são os temas que eu tenho muito conhecimento, que eu gosto muito de falar. Eu trabalho lá na High Academy falando dessa relação empresa-consumidor, super importante, né? E principalmente falar de games, que é uma paixão minha,
E tô levando por gerações. Veio do meu pai, passou para mim, tá passando pro meu filho. Então isso é muito legal. Então mais uma vez quero agradecer aí esse convite para esse bate-papo enriquecedor aí com o Moacir. Obrigado. Eu tenho que agradecer a você, Adriano, o Dum, que está aí, coitado, você fazendo a nossa parte técnica aí. Obrigado, Dum. Obrigado você, Léo. Muito bom. Prazer em conhecê-lo. Para mim foi um ótimo papo. Né? Agradecer ao Z Games, que nos cedeu esse espaço, né? A nossa parceira aí. E né, gentilmente cedeu o espaço dela no Facebook. E assim, eu diria uma coisa interessante, né? Sempre às vezes me falaram, poxa, às vezes a gente gosta de fazer coisa com muita gente, com pouca gente. Eu gosto de, assim, tem pessoas que eu consegui tocar na minha vida, que realmente eu fiz diferença para essas pessoas. Então eu sempre digo, se para uma pessoa ou se para 1000 pessoas eu faço diferença para alguém, isso é muito enriquecedor. E é muito enriquecedor ter um bom papo com uma pessoa que nem você, Leonardo, que dá para perceber que tem um conhecimento bom do mercado. A gente tem uma discussão sadia. Eu acredito que a gente acabou não divergindo em momento algum. Isso é muito bom. E nos tempos de hoje. Tudo é polêmica, as pessoas parecem que só gostam de falar mal das coisas para gerar polêmica. Eu não, eu gosto de olhar o lado bom das pessoas. E obrigado aí pela oportunidade que você me deu, que o Adriano me deu, e todos nós aqui para poder falar sobre esse mercado e colocar essa conversão entre esportes e marketing. Muito bom. Muito legal. Então, isso, vamos encerrar. Obrigado. Valeu mesmo para vocês dois. Dois caras que eu tenho muito orgulho e acredito muito no conteúdo de vocês e na experiência vasta que vocês têm. Valeu, gente. Obrigado. E logo teremos novas lives, novas bate-papos. Léo, sempre você será um convidado e esperamos mais papos. É um prazer. E estimula, o meu filho também está jogando no quarto Fortnite. Exatamente como o senhor agora. Eu vim participar da live ali que já tenho dormir. É isso, valeu. Um grande abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço. Tchau. Tchau.